usei 3 livros principais para montar essa aula, que é esse aqui, que eu vou passar o nome aqui na tela, História do Brasil. Esse aqui, Dar Nome ao Novo. E esse daqui, Brasil, uma biografia. Eu construí a aula a partir desses 3 livros, usando alguns aspectos que eu acho interessantes de cada um. Então, eu vou passar o nome, a bibliografia, se vocês quiserem ler depois, tá aí, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, gente. Eu vou começar mais uma aula aqui e eu vou falar sobre o século XVIII, chamado Século do Ouro. Eu vou fazer uma introdução antes sobre a escravidão, que eu acho que vocês já até viram nas aulas passadas, mas eu vou dar uma retomada para adentrar em século XVIII. Isso porque nos vestibulares, nas provas, cai muito relacionando os dois, e também porque eu acho que é importante a gente saber sobre a nossa história brasileira, né? E que forma a atual sociedade, que tem muitos reflexos desse período, que durou aí 300 anos mais ou menos, né? Então, bom, começando, a escravidão ela começava com um apresamento em guerra ou emboscada dos escravos por parte dos traficantes e ou então compravam esses escravos mesmo em território africano. Depois eles seguiam viagem até o Brasil, até as Américas, nos chamados tumbeiros, que eram esses barcos que levavam o tráfico negreiro. Eles eram capturados nos reinos africanos que eram aliados dos portugueses. Dessa maneira, essa elite africana que contribuía para essa escravidão tinha acesso a alguns bens que não tinham antes, como armas, bens de consumo, eram trocados também por tecidos, por instrumentos agrícolas, barras de metal, pólvora, inúmeras coisas. E é muito triste você pensar, mas a nossa escravidão brasileira foi assim, que os escravos eram propriedade, eles eram como se fosse eles eram propriedades do seu dono. Então ele era ali uma mercadoria e era visto, negociado e tido como uma mercadoria, apesar de ser uma vida que estava ali, né? E é muito triste essa história que o Brasil tem, ainda tem feridas abertas por isso e enfim é muito triste. Esses escravos que eram capturados, aprisionados no continente africano, eles eram de diversas origens, de diversas regiões do continente, para dificultar a comunicação entre eles e reduzir a chance de ter uma rebelião, de ter uma revolta ali contra a escravidão, né? Contra o tráfico de escravos. A maioria dessas pessoas que vinham da África para o Brasil e para as Américas eram homens e mais jovens, porque visto que era para o trabalho, então a produtividade deles, mais uma vez visto como produto, né? A produtividade deles seria maior se fossem com a força masculina e mais jovens. E assim, nessas viagens tinha muita morte. Morte por N motivos, seja doença, seja más condições de sanitárias, né, de saúde, doenças, acho que já falei doenças, falta de comida, falta de água, brigas, inúmeros motivos, né? Afinal, eram mais ou menos de 30 a 50 dias em alto mar. Então, com barcos muito cheios de pessoas e sem condições, né? E, bom, quando eles chegavam no Brasil, eles levavam a leilão esses escravos. Antes de levar a leilão, eles pagavam um imposto para escravos acima de 3 anos. Depois levavam ao leilão. Se não vendesse no leilão, que era ali na região portuária, eles levavam até armazéns perto dessas áreas portuárias. E também eles poderiam anunciar em jornais. E assim, esses escravizados, eles chegavam ao Brasil muito magros, debilitados, com barriga inchada, vermes, doenças, desnutridos, com ferida na pele. E aí, mais algo desumano além de tudo isso, é que os traficantes, eles faziam uma maquiagem, uma espécie de maquiagem nesses escravos, a fim de deixá-los, tipo assim, aceitáveis para as pessoas comprarem eles sabe, é desumano demais. Mas enfim, é importante vocês saberem isso,
pela história, né, que a gente teve no nosso país, e para vestibulares também caem. Ah, os escravizados eram geralmente reconhecidos pelo nome de batismo e identificados adicionalmente pela cor da sua pele e local de nascimento. E, assim, por exemplo, existiam muitos escravos chamados João. Então, era diferenciá-los a partir da origem deles. Então, João Angola, João Cabinda, João da Guiné. Também era colocado a propriedade, ou seja, o seu dono, no próprio nome para distingui-los. Pra vocês verem como era tido como uma propriedade, como um produto, como uma mercadoria. As qualidades, portanto, diferenciavam, hierarquizavam e classificavam os indivíduos e os grupos sociais a partir de um conjunto de aspectos: ascendência familiar, proveniência, origem religiosa, traços fenotípicos tais como a cor da pele, o tipo de cabelo e o formato de nariz e boca, pelo menos quando isso era possível. Quando não era possível essa conjunção, os elementos mais aparentes e ou convenientes eram acionados para que a identificação se efetuasse, o que certamente variou de região para região, de época para época, em uma mesma época, em uma mesma região. É uma citação essa, né? Do livro Dar Nome ao Novo, do professor Eduardo França Paiva, que fala essa diversidade e como eles eram identificados em meio a isso. O livro Brasil, uma biografia também trata que a escravidão é sinônimo de violência. Tipo assim, o livro conta que milhares de trabalhadores que tinham de se submeter a uma rotina espinhosa, sem lucro nem motivação. A mão de obra que se tinha exigia trabalhadores alienados de sua origem, liberdade e produção. Isso porque, vou ler a citação que vai facilitar. Um sistema como o escravismo moderno só se enraiza com o exercício da violência. O medo, a violência era constante, visto que o número de escravizados era muito maior que o número de senhores, de pessoas livres. E para esses donos desses escravos manterem um clima que favorecessem a eles, era necessário que 24 horas por dia se tivesse um clima de medo, para botar medo nesses escravizados e não se rebelarem, visto que era muito maior a quantidade de escravos, de escravizados, do que de senhores, de livres e tudo mais. Então, o açoite como forma de pena e humilhação, a violência, a crueldade era comum em toda a escravidão que a gente teve no Brasil. Claro que esse sistema ele varia de região para região, de época de época. A gente vai encontrar documentações que dizem que existiam escravos que tinham escravos e podiam até ter uma relação ok com o seu senhor. Mas isso não é possível generalizar e falar a escravidão foi boa, não foi violenta. Não. Isso são casos que acontecem em regiões específicas, em situações específicas. Então, em documentação a gente pode até encontrar casos desse, em que se havia uma relação ok com o seu senhor, do escravizado com o seu senhor. No entanto, não se pode manipular as informações e, por causa desse caso, desconsiderar toda a violência que se teve no país e com os africanos escravizados, sabe? Porque a violência é parte do sistema escravista brasileiro, da constituição do nosso país durante esses 300, quase 400 anos de escravidão. A violência estava presente das mais diversas maneiras. E não só violência física, mas, por exemplo, nesse livro aqui mesmo fala, sobre trabalho, sobrava trabalho, faltava roupa e alimento. Em documentos de época, viajantes afirmavam que os escravos passavam fome no Brasil. Exigia-se que plantassem para seu sustento, mas somente os domingos eram reservados a tal atividade. A fome era tanta que, como ratos andavam infestando os canaviais, não raro esses animais viravam alimento nas panelas da senzala. A violência não é só física. Se isso não é uma forma de violência, né? Tipo assim, a violência era em diversos aspectos da sociedade, mas sempre mantendo um clima de medo a fim de a fim de manter esses escravizados quietos, que não fossem um problema para essa minoria que era
dona dessas pessoas. A exploração mineradora iniciou nas Minas Gerais através de expansões bandeirantes. Isso no final do século XVII, 1800 ali, final do século XVII, que é 1800 a 1900, quando o açúcar começava a enfrentar uma crise mais séria. Dessa maneira, a notícia do ouro e do diamante trouxe imigrantes, colonos de outras regiões, e assim, como o açúcar estava em crise, começou um fluxo migratório muito grande que provocou profundas mudanças na sociedade colonial, visto que deixou de ser uma matriz o açúcar, cana-de-açúcar, e todo um contingente foi para a região sudeste, para Minas Gerais, porque saiu a notícia de que tinha ouro ali, tinha mineral, tinha muita coisa que podia enriquecer rápido. Dessa forma, os paulistas eles viajavam, eles que começaram, né, indo para Minas Gerais, e eles começavam viajando a pé por meses ou anos, sempre a pé, descalços, e essas excursões eram chamadas bandeiras, de desbravar o interior, principalmente os paulistas, né? De desbravar esse interior e descobrir o que tinha ali, se tinha mineral, se tinha animal, se tinha o que tinha, qual a riqueza para se explorar. Sempre essas bandeiras, elas tentavam esconder da coroa a existência de uma riqueza, porque assim que era dito, a coroa ia intervir para ter um lucro sobre aquela exploração. Então, isso aconteceu com Minas Gerais. Quando descobriram que em Minas Gerais tinha muita riqueza, muito minério, muito ouro, eles começaram a tentar esconder da coroa a existência dessa área. Isso para manter longe essa administração e eles ficarem com o lucro, não a coroa, né? Bom, uma citaçãozinha aqui que eu vou passar na tela para vocês. Aí, no centro do atual estado de Minas Gerais, o ouro estava esparramado em quantidades espantosas, no leito dos rios e riachos que corriam no fundo dos vales ou nos pequenos planaltos elevados, as chapadas, que se alastravam pelas encostas vertiginosas do macio do Espinhaço. Dessa forma, descobriu que em Minas Gerais tinha muito ouro. Tipo assim, para onde você olhava ali tinha ouro. Outra citação que mostra isso é: como se descobriu depressa, as minas eram gerais. Em qualquer direção e qualquer que fosse o rumo que se tomasse, podia-se achar ouro. O topônimo de Minas Gerais, aplicado à capitania, a partir do início da década de 1720, servia para indicar uma longa, contínua e contígua sequência de minas. Ou seja, mostra mais uma vez a riqueza de ouro que se tinha nessa região de Minas Gerais, que era espantosa, porque se encontrava ouro em qualquer parte. Isso, obviamente, virando boato, virando notícia, vai atrair um contingente populacional muito grande para a região. Então, o aumento demográfico no Brasil e em Minas Gerais aumentou muito, muito, muito. Passou de cerca de 300 mil para 3 milhões e 300 mil habitantes no final do século XVIII. A maioria em Minas Gerais. Tinha também ouro, foi descoberto ouro, e algumas questõezinhas de vestibular cai, que foi encontrado ouro, diamante, também em Mato Grosso e Goiás. Então é importante saber, assim, mais ou menos. Não tem muita bibliografia sobre isso, pelo menos eu não encontrei. Mas é bom saber que ali também encontrou em Mato Grosso e Goiás ouro e diamante. Dessa maneira, com um contingente enorme de pessoas, não só brasileiras, mas como escravizados, como imigrantes também, vindo tudo para o Sudeste, para Minas Gerais principalmente, teve o surgimento de vilas e cidades. Isso é uma alteração social, porque antigamente, antes desse período, predominava o caráter rural da colonização, das fazendas e tal. Com Minas Gerais fervilhando de pessoas e de ouro e minério, começa um deslocamento das pessoas para cá e começa a aparecer vilas e cidades, dando um caráter mais urbano para esse cenário. O deslocamento do eixo econômico para a região Centro-Sul, transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, isso é importante, também demonstra a importância da região sudeste nessa época, visto que todo o foco estava aqui. Também para auxiliar nesse deslocamento de todo mundo vindo para Minas Gerais e para o Sudeste,
Teve a construção de estradas para interligar todas as regiões e intensificar o comércio, né? Tipo assim, principalmente não só para chegar pessoas em Minas Gerais e tal, mas também para abastecer a região mineradora, porque se você tinha um contingente populacional muito grande numa região, você precisava abastecer essa região com produtos, com ferramentas e tal, e principalmente comida. Então, assim, começa a criar ao redor de Minas Gerais toda uma rede de comércio, de estradas, para interligar a região e facilitar o frete de alimentos, de produtos. E abastecer essa região mineradora. Também é importante falar que essa mudança de eixo do Brasil para o Sudeste intensificou uma produção interna para o interno. Então, uma produção interna de alimentos, de gados, de vários produtos para abastecer o mercado interno e não mais para mandar para a coroa. Isso é uma mudança também que acontece. Porque se não tivesse abastecimento interno para Minas Gerais, não teria como sobreviver em Minas Gerais. Dessa forma, nessas vilas, nesses centros mais urbanos, se começa uma miscigenação muito grande, visto que muita gente estava indo para lá de diversas origens, então tinha indígenas, tinha brancos, tinha europeus, tinha imigrantes, tinha africanos, tinha filhos dessas pessoas, então filhos de africanos com europeus, filhos de indígenas com europeus, filhos de africanos com indígenas, tinha todo mundo indo para essas regiões. Isso faz com que o contato entre eles seja muito maior, visto que era mais urbano, também faz com que o contingente de pessoas passando, se encontrando e trocando culturas, experiências, palavras, objetos, tudo de diversas origens fosse muito grande. Dessa forma, o livro Dar Nome ao Novo, ele fala sobre a miscigenação. Vou passar um trechinho aqui, ó. O mercado como uma relação de trocas que transcendeu as simples transações mercantis e monetárias. Por isso, o associa às dinâmicas de mestiçagens e ao conjunto lexical, que nomeou detalhadamente os produtos de toda a natureza daí surgidos. Espaços de fronteiras fixas, constituído pelo trânsito e mobilidade, física, cultural, técnica e política. Lugar de trocas, negociações, superposições, contato entre diferentes, aprendizados e sociabilidades, misturas. Ou seja, isso demonstra uma movimentação de objetos, de conexão de pessoas, espaços, culturas, vocábulos, línguas, formas de comunicação, crença, prática, discursos, representações. São vários mundos que se encontram em um só lugar. Obviamente, esse contato não foi só pacífico. Claro que a gente pode encontrar ali documentos que falem, que mostrem, que demonstrem que foram pacíficos, que teve uma cordialidade e tal. Mas não dá para generalizar. Não é possível fazer isso, visto que a escravidão estava nesse contexto. Como eu já falei, a escravidão é sinônimo de violência. Então pode ter tido contatos amistosos, mas a gente não pode generalizar isso e falar que todo esse contato em Minas Gerais foi amistoso, foi de boa. Não foi de boa, teve muita violência. Então muitas vezes tinha essa mistura de pessoas, mas através do estupro. Então assim, era um europeu com um africano com um indígena, enfim, mas não consensual, na forma violenta da coisa. Então assim, é importante ter isso em mente, sabe? Não dá para pegar um exemplo e generalizar, principalmente quando se trata disso. Tem muitas feridas abertas, tem muitas coisas que a gente, historiador, e a gente, como sociedade, precisa rever, precisa estudar, precisa debater para poder entender um pouco e ter políticas que alterem esse cenário que a gente teve em toda a história do Brasil de exclusão, de violência, de falta de acesso, falta de informação, falta de oportunidades. Então isso precisa ser debatido, precisa ser. Acho que todo mundo tem de certa forma o dever de saber o que aconteceu na nossa história para a gente se formar como cidadãos, né? É importante saber para que a gente possa formar cidadãos críticos, né? Conscientes das desigualdades no Brasil, que vem de uma herança histórica, para que a gente possa lutar contra isso, que a gente possa fazer algo contra isso. Se não conhecer o que aconteceu, se não souber, não discutir,
fica difícil fazer algo que possa mudar esse contexto, mudar essa realidade. E enquanto isso acontece, pessoas estão morrendo, né? Então é urgente isso. Bom, esse fluxo migratório, essas pessoas que vêm para Minas Gerais, para a região sudeste, alteram a estrutura da sociedade colonial por causa desse caráter urbano e minerador. Ou seja, começam a aparecer mais artesãos, mais intelectuais, mais padres, funcionários públicos, comerciantes, pequenos proprietários, além desses grandes proprietários e dos escravos. Isso diversifica as ocupações nessas cidades, nessas vilas. E também, consequente disso, promove uma maior flexibilidade na estrutura, possibilitando certas mobilidades entre essas pessoas. Então, a, tipo assim, a gente vai ver que pode ocorrer uma relativa distribuição de riquezas entre ricos e classes médias e até as alforrias, que são as cartas de tornar os escravos não escravos. Eles conseguirem a liberdade com as alforrias. Então, assim, nota-se, encontra-se em documentação, encontra-se em estudos que há a possibilidade de uma mobilidade, de quem está ali na metade, na classe média, subir, de quem está em cima, descer, e até de quem está na última, que seriam esses escravos, de subir um pouco, de pelo menos perder a prisão dele, de ele não ser mais propriedade de alguém, de ele comprar a sua liberdade com as alforrias. No entanto, muito cuidado com isso também para não distorcer, não manipular as informações. É possível se ter uma maior flexibilidade, visto que as ocupações aumentam, o contingente de pessoas aumenta, a oportunidade de conseguir uma riqueza e tal aumenta, mas a gente sabe que não é generalizado isso e que quem está mais abaixo da sociedade nessa época não vai ser muito mais difícil conseguir essa flexibilidade. Então, cuidado para as manipulações de discurso. Não caiam em qualquer falácia falando que, não, no século XVIII os escravos podiam se libertar lá e acabou e era fácil, não sei o quê, porque não era fácil. Claro que teve escravizados que conseguiram, no entanto, não é tão simples quanto parece. Mas enfim, esse trecho aqui que eu vou ler também, que é do Brasil uma Biografia, mostra a quantidade de pessoas que estavam ali nessas novas cidades, nessas novas vilas. Gente de toda espécie se espremia no afã de se arriscar pelas trilhas de acesso ao ouro, e, no meio da multidão, havia de tudo. Os que careciam de esperança para sair da miséria, os que se deixavam levar pelo sonho da riqueza fácil, os que precisavam escapar do turbilhão político e religioso. Ou seja, essa promessa desse ouro fácil, dessa riqueza fácil, levava muita gente de todo canto, de todo jeito, de toda, como diz o texto, de toda espécie, a tentar encontrar esse ouro. Ia para o meio do mato, nos rios e tentavam, em trilhas difíceis e tal. E assim, não era fácil também encontrar esse ouro. Tinha muita quantidade, mas não era fácil. Vocês vão ver que eu vou falar aqui já já. No início garimpavam, então tinha uma relativa ascensão de homens pobres livres. Geralmente aventureiros que buscavam esse enriquecimento, vinham como a única maneira de ascensão buscar esse ouro. Cerca de metade da população no início do século XVIII era de homens livres, atuando na mineração, demonstrando um caráter um pouco menos elitista que a economia açucareira. Depois isso mudou, e quem dominou lá eram os ricões de novo, no século do ouro. Mas assim, no início se tem muita gente vindo procurar o ouro. Então o caráter fica um pouco menos elitista do que a economia açucareira, que tinha praticamente 100% de pessoas muito ricas, com muito poder aquisitivo, grandes extensões de terra, dominando esse comércio do açúcar. O que eu falei agora ali acima. Os moradores das minas morriam de fome com as mãos cheias de ouro. Para escapar da fome, os mineiros aprenderam ligeiro a engolir a qualquer coisa: cães, gatos, ratos, raízes de paus, insetos, cobras e lagartos. Devoravam, inclusive, o perigoso bicho de taquara,
que era uma larva branca, roliça e comprida, que se encontra no interior dos bambus. Ou seja, tinha promessa de, de se ter ouro, de se ter uma riqueza fácil, mas vocês vão ver que mais para frente eu vou demonstrar, vou falar, vou mostrar algum trecho, que mostra que muitas vezes as pessoas conseguiam ouro e morriam de fome. Então estavam ricos, mas morriam de fome. Porque se aventuravam, se enfiavam no meio da mata, atrás desse ouro em condições adversas, de perigo de animal, de clima, de saqueadores, de todos os tipos, mas tentavam isso e acabavam morrendo por fome, seja lá por que for, com ouro na mão. Escravos, eles trabalhavam, alguns por conta própria, outros eram obrigados, e eles eram obrigados a entregar quantidades do lucro deles, do lucro não, né, da arrecadação deles para o senhor. Alguns, devido ao trabalho ou por ter muito trabalho e conseguir grande sucesso nisso, poderiam ganhar sua liberdade, outros compravam a sua liberdade, que eram conhecidos como negros forros, que eles conseguiram a alforria. Bom, nesse contexto de intensificação de pessoas, de contingente populacional vindo para Minas, a intensificação do tráfico negreiro e interno, que eu falei para vocês que eu comecei falando a aula sobre isso, sobre o tráfico, aumentou muito também, porque esses senhores, essas pessoas que conseguiam uma riqueza, escravizavam muito para continuar abastecendo essa riqueza, continuar explorando a região, continuar tendo lucro em seus bolsos. Então, a intensificação do tráfico negreiro e interno, não só mais vindo da África, aumentou muito, muito, muito nesse tempo. A mineração era uma atividade, depois dessa descoberta do início do século XVIII, era uma atividade majoritariamente realizada por escravos, como a gente teve na economia açucareira, né, do século anterior. Acidentes e doenças, intensidade de trabalho e exploração, resultando em baixa expectativa de vida para o escravo, que normalmente não passava de 12 anos, conforme diz o livro Brasil, uma biografia. Junto disso tinha fuga, tinha lutas e tinha também a criação de quilombos. Quilombos eram aglomerados com vilas, cidadezinhas ou acampamentos feitos normalmente por escravos fugitivos, escravos livres, negros forros, pessoas que saíram ali do domínio do seu senhor, que conseguiram dar uma forma de sair, sendo que essa forma é das mais variadas, vai desde a compra da liberdade quanto a fuga e tudo mais. Esses quilombos, eles mantinham alguns, né, não dá para generalizar, mantinham relações com as vilas próximas, com as cidades próximas. Então eles poderiam manter comércio, relação de troca com essas vilas, além de promoverem também assaltos a bandeirantes, a pessoas que estavam buscando essa riqueza que eu falei logo acima, de que iam buscar e morriam com fome ou morriam com outra coisa, com ouro na mão. Então promoviam maneiras deles sobreviverem, além do plantio, da colheita e tal, no próprio lugar que se estabeleciam, né? Isso depende do quilombo, não eram todos que mantinham assim, mas dá para se encontrar documentos que mostrem que existiam essas relações de troca e comerciais. Bom, dessa forma, com esse fluxo, esse contingente populacional muito grande, essa diversidade de culturas, essa diversidade de pessoas, de ideias, de origens, se tem uma produção cultural na colônia, incluindo música, incluindo artes, incluindo a arquitetura barroca, que vocês vão ver o Aleijadinho como um dos maiores nomes, que era um filho de português e uma escrava. Então tem aí a mistura de pessoas de novo. Não sei mais sobre essa história, se é um filho ali que nasceu de uma relação consensual ou não, não sei informar isso para vocês. Mas se tem uma produção cultural que aumenta nessa região e nessa época. Inclusive essas igrejas, se vocês pensarem em Ouro Preto, acho que vocês já desenham elas nas suas cabeças. Mas eu vou passar umas imagens aqui para vocês verem, que às vezes pode cair no vestibular. Não é sempre, mas pode cair uma questão sobre isso, né?